a gloriosa morte de Estevão. É isso? Observem bem o seguinte. Observem bem o seguinte. A gloriosa morte de um mártir. Nós temos isso aqui. Primeiro, nós temos a irritação do auditório. Só para os irmãos terem uma ideia, a Bíblia diz que eles não podiam resistir à sabedoria de Estevão. Mas depois que Estevão fez todo um relato, começando com Abraão, passando pelos patriarcas, chegando em Moisés, indo pelo deserto, mostrando tudo que Deus fez, eles não tinham como enfrentar, questionar, debater e vencer Estevão. Então, o que foi que eles fizeram para não ouvir a mensagem do Estevão? Taparam os ouvidos, dizendo: chega com essa história, nós não queremos essa mensagem. Veja que eu coloco aqui que tem mensagens, eles fizeram o quê? Taparam como? Vamos lá, 2 Timóteo 4, rapidinho, verso 3. Começa do 3 em diante. 2 Timóteo 4, 3. 4:3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Virão tempo que não suportarão a sã doutrina. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Eu pergunto aqui, tinha erro na mensagem de Estevão? Estava bem embasada? Ele começou com a narrativa histórica, ele fundamentou ela, ele abalizou ela. Mas eu pergunto aqui a vocês, o povo queria a história de Estevão? Não queria. Sabe por que eles não queriam a mensagem de Estevão? Porque eles já estavam dominados pelas suas próprias artimanhas lógicas. Eles já estavam dominados pelos seus argumentos. Irmão, é tão sério isso? Isso é tão sério que, se vocês observarem, aqui eles estavam lá, não podiam aguentar Estevão, não podiam aguentar a mensagem, e fizeram o quê? Taparam os ouvidos. E eles entraram num estágio, em um estado, em uma condição de irritação. Agora eu pergunto aos senhores: Estevão ficou irritado? Estevão ficou animoso? Estevão ficou perturbado? Estevão ficou intranquilo? Não. Por que ele não ficou intranquilo? Porque ele viu a glória de Deus. Quem vê a glória de Deus tem paz no coração em meio à tempestade. Quem vê a glória de Deus tem paz na mente e na alma em meio às pressões da vida, porque Deus já se revelou a ele, a ela. Observem bem, a paz de Deus na alma dava o que para Estevão? Confiança. E o coração e a mente estavam como? Enquanto todos estavam irritados, cheios de raiva, de ódio, como é que estava Estevão? E eles gritavam contra ele, eles gritavam. Mas eu coloquei aqui, quando enfrentamos a tempestade com Cristo, ele nos acompanha. Então veja que eles acusavam Estevão. Vocês podem observar, irmãos, quando a gente fala de Estevão, é muito interessante nós dizermos aqui, primeiramente, nós não estamos falando só de um diácono. Nós estamos falando de alguém que foi escolhido para um trabalho social, mas que era cheio E quem é cheio do Espírito Santo não se limita a uma esfera, ultrapassa essa esfera. Ele saiu do social para o espiritual, pregar o evangelho com toda autoridade. Agora, se vocês analisarem, tem 3 coisas que caracterizam Estevão. Primeiro, vida cheia de fé e do Espírito Santo, vida cheia de graça e de poder. Era um homem que fazia sinais e Eu não estou falando de um diácono, porque tem diácono que ele só é diácono, ele não é nem cheio de fé, nem de sabedoria, nem do Espírito Santo e de poder, e nem de prodígios e maravilhas. Olha, aqui não é que o diaconato restringisse Estevão de ser um homem usado porque cargo não dá poder para nem diaconato, nem bispado, nem o que mais aí? Diaconato, bispado, pastora, arcebispo, bispo, bicho, apóstolo, apóstola. Não é nada disso que traz a glória do evangelho. E que traz a glória é ser cheio Quem é cheio do Espírito Santo abala com o reino das trevas. Quem é cheio do Espírito Santo, ele pode ser um simples diácono, ele pode ser um simples pastor, mas se é cheio da graça, é cheio. Pode pra cá, Caio. Tem um bocado aí que estão com títulos: bispo, pastor, apóstolo, bispado, arcebispo, o que mais? Bicho, o que mais? Capelão, capelobo, mas não tem nada de autoridade de Deus.
É assim ou não é? Estevão era um homem cheio do quê? De fé e do Espírito. Lê aí Atos 6,5, rapidinho, vai lá. Atos 6,5. Isso. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Olha aí. Agora o 8. 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, não estava na autoridade do diácono. Estava na autoridade de quem? De ser cheio do Espírito Santo. Esse homem se torna modelo de fé, modelo de sabedoria, modelo de graça e testemunho fiel, porque ele era cheio do quê? Então veja que nós estamos falando da igreja, como é o título aí? Da igreja que se arrisca. Não tente se arriscar. Bota pra cá, Caio, bota pra cá. Tu tá filmando direito, bota pra cá. Não tente se arriscar se você nunca viu a glória de... Não tente se arriscar se você nunca foi cheio do... Porque o Estevão só vai se arriscar. Ele se arrisca a dar testemunho com autoridade, com poder, porque ele era cheio do quê? Então não entra se tu não é cheio do Espírito Santo. Não, mas ele é culto, mas não entra. Não, mas ele é muito inteligente, não entra. Aqui só vale se for o quê? Cheio do Espírito Santo. Aí você veja bem, e por que rejeitaram Estevão, pastor Aziel? Rejeitaram quem lá atrás? Moisés. Rejeitaram quem lá atrás? E rejeitaram quem mais? José. E rejeitaram quem mais? Pronto. E se rejeitaram ele, não vão rejeitar tu. Agora preste bem atenção, ele era cheio do Espírito e os judeus rejeitaram. Preste bem atenção uma coisa. Por que rejeitaram? Porque Estevão confrontou a religião fria deles. Por que rejeitaram? Porque Estevão confrontou a ideia do templo. Foi assim ou não foi? Isso aqui é muito claro. E se vocês analisarem aqui, porque os judeus se apegavam a duas coisas no Velho Testamento. Eles se apegavam ao quê? Duas coisas que os judeus se apegavam: a lei e o templo. Ouçam bem, eles se apegavam o quê? A lei e o que mais? Para eles era algo absoluto, era algo extraordinário. O que? Principalmente a tradição. Aí o que é que Estevão vem? Estevão, pergunta aqui aos senhores, Estevão combateu a lei? Estevão combateu o templo? Não, porque tem gente que diz que ataca templo, ataca igreja. Estevão nunca atacou o templo. Ele atacou a religiosidade que fazia desses objetos o seu maior símbolo de fé e soberania. E o Estevão deixa claro que aquilo ali era para falar do cumprimento de quem? De Cristo Jesus. Quem é o maior templo? Pronto, a lei e os profetas vigoraram até onde? Aí a Bíblia diz o seguinte, em João 1,17: porque a lei foi dada mas a graça e a verdade vieram por quem? Então o Estevão sabia que tudo agora se cumpriu em quem? Em Cristo. Mas ele estava atacando o templo? Ele estava atacando lei? Não, senhores. Só falando a verdade. Então eles rejeitaram esse por duas razões. Disseram que, verso 11, leia aí, 6:11 de Atos. Atos 6:11. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Ou seja, ele nunca atacou vamos lá, ele não atacou Moisés, nem a lei e nem o templo. Olha o 13. Olha o 13. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de falar blasfêmias contra este santo lugar e contra a lei. Então, duas mentiras dos adversários, não é assim? Eles mentiram, criaram uma narrativa falsa, dizendo que ele atacou Moisés, atacou a lei e atacou o templo. Duas acusações mentirosas. Por isso que eles rejeitavam. Então eles rejeitaram. Olha, se eles rejeitaram os profetas, se rejeitaram Moisés, se rejeitaram Jesus, não ia rejeitar quem? Então pronto. Agora vem o mais interessante. Quando você analisa toda essa história, eu pergunto aqui aos senhores: Estevão sabia que lá era tudo mentira? Estevão sabia que tudo era farsa? Estevão estava no meio de cobras? Estevão está no meio de judeus falsos? Mas por que ele não temia? Ele estava cheio do Espírito.
Porque tem irmão que fica no meio das pessoas ruins ou da igreja. Eu vou sair daqui, é assim ou não é? Eu vou sair daqui porque tem muita crítica, tem muito ataque, tem muita zanga. Se você está cheio do Espírito Santo, você olha para o falso, para o mentiroso, para aquele que é safado e diz: olha, Deus me escolheu e eu vou falar a palavra. Rejeitaram Jesus, rejeitaram Moisés, rejeitaram José, rejeitaram Estevão, mas eles não pararam de dizer o quê? A verdade. Eita, rapaz. E aí o Estevão prega 4 coisas que eu não vou explorar aqui. Mas do Atos 7, 2 a 8, ele usa a história de Abraão. Do 7, 9 a 16, ele usa a história de José no Egito. Do Atos 7, 17 a 43, ele usa a história de Moisés no Êxodo. Ok? E quando você chega no 4, 7, 44 a 53, ele usa o templo e os profetas. Olha que homem inteligente. Isso aqui eu não estou falando daquele pregadorzinho velho que fica inventando coisa em púlpito, não. Porque veja bem, um homem que vai defender a mensagem, quantos pontos tinha a mensagem dele? 4. E todos estavam bem fundamentado, bem esboçado. Então, observem bem. Tu bota até aí, Caio. Olha, do versículo 2 a 8 de Atos, a história de fé de quem? De Abraão. Do 7, 9 a 16, a história de quem? José no Egito. Do 7, 17 a 43, Moisés e o Êxodo. E do 7, 44 a 53, quem? A história do templo e dos profetas. E o que ele disse sobre o templo? Ele já disse o que Salomão tinha dito lá em 1 Reis 8. Nem os céus dos céus te podem conter. Ele estava atacando o templo? Não. Aí o apóstolo Paulo, quando ele prega em Atos 17, ele diz: Deus não habita em templo, porque a glória dele é imensa. Eu pergunto, Paulo estava atacando o templo? Estevão estava atacando o templo? Salomão estava atacando o templo? Então pronto, rapaz. Então pronto. Então está aí. Esse sermão é bem histórico. Quem eram os opositores? Judeus da sinagoga libertos, que eram judeus de origem grega. Ok? Está aí. Judeus de origem grega. Vê aí o verso 9. Só para os irmãos terem uma ideia. 7, 9. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Isso. 6, 9. 6, 9. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Está vendo? Então, veja bem que aqui o apóstolo, o Estevão, ele vai ter esses opositores. E aqui o pastor da lição, José Gonçalves, ele coloca que a igreja sempre vai ter opositores. Eu coloquei aqui 4 opositores, porque lá atrás nós tivemos filósofos como, por exemplo, filósofos como Augusto Comte, do positivismo, filósofos como Karl Marx, que dizia que a religião era o ópio do povo, era desgraça, ok? Nós temos filósofos lá atrás, como Nietzsche, que diz que Deus estava morto, e vários filósofos, mas hoje não é nem a ideia filosófica. Hoje os maiores inimigos da igreja, primeiro, secularismo e materialismo. São os piores inimigos da igreja. Tentam reduzir a fé, ultrapassar ela, negando a autoridade da palavra de... Vocês podem observar que hoje a maioria dos crentes estão apegados ao quê? Ao materialismo e ao quê? Ao secularismo. Segundo inimigo da igreja, relativismo religioso. Nega a exclusividade de Cristo como único caminho. E aí pronto, não, isso aqui é bom, essa fé vale, isso aqui vale. Terceiro, perseguições ideológicas e políticas. Esses hoje são os maiores desafios de quem? Por exemplo, essa questão do casamento contrário à luz da Bíblia, não é isso? Casamento contrário à luz da Bíblia. Tu pode casar com quem tu quiser, é um direito teu. Mas nós pregamos a Bíblia, o casamento monogâmico, à luz da palavra de... Nós aqui não estamos atacando ninguém, a escolha é sua. Você escolhe casar. Eu quero casar com a jumenta. Pode casar, só que é contrário o quê? A Bíblia é a palavra de Deus. Esses são os maiores. E já líderes têm medo de pregar? Tem ou não tem? Bota pra cá, Caio. Um bocado se acovardando com medo de pregar o evangelho e a verdade de Deus. Mas nem que morra, nós temos que pregar não, veja bem, não é atacar pessoas, é pregar
a verdade, para libertar vidas. Olha, Jesus pode te libertar disso, Ele pode te dar vitória, mas não atacar. Nós não atacamos nem negros, nem mulheres, nem ninguém. Não somos homofóbicos, não somos. O que mais? Preconceituosos, não. Racistas, não. Nós pregamos a verdade de Deus. Somos contra o quê? A liberação das drogas. Somos contra o quê? Liberação de armas. Pronto, porque uma pessoa na raiva descontrolada, ela pode sacar a arma e matar. O que mais? Liberação do quê? Aborto. Nós somos contra aborto de qualquer tipo, porque contraria o princípio da palavra de Deus. O que mais? Ideologia de gênero, que é outra. Esses são os inimigos. Esse negócio de filósofo já passou. Os inimigos da igreja hoje são esses aqui. São esses aqui. Que deputados apoiam isso, sim ou não? Senado está apoiando isso, está ou não está? Agora, nós estamos pregando a palavra de Deus. E aí vem os falsos mestres. Então nós temos esses 4 níveis que atacam a igreja do Senhor. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês, para finalizarmos aqui. Esse homem que estava morrendo, eu pergunto, ele tinha um coração cheio de ódio? Quando ele estava morrendo, ele seguiu os passos de Jesus. O que foi que ele disse aos seus opositores? Perdoa, Senhor. Vê o último versículo de Atos aí. Olha aí. Atos 7:60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E tendo dito isto, tem um teólogo que diz que ele foi recolhido no colo do Pai como uma criança, porque nunca negou a fé. Vamos lá, só o resumo, Deus abençoe. Testemunhos inspiradores de homens de Deus. Estevão, um homem de Deus, apenas 5%. Senhor. Porque é o seguinte, em todo o Novo Testamento ele foi falado apenas quanto? 5%. 5%. Agora imagine, tem gente aí que tem uma página de história com 500 páginas, uma biografia, mas não vale 5% do Estevão. Vai. Influência, exemplo de fé, ousadia e coragem. A influência dele era do quê? Era a influência dele? Era por causa de like? Não. Era uma vida de quê? De fé, de ousadia e coragem. Vai. A falsa narrativa. Já falamos. Indo além da sua função social. Falamos. Ele não era só um diácono. Porque tem irmão que diz, mano, nessa igreja só sou um diácono. É porque tu não tem o Espírito Santo. É assim? Irmão, só sou um levita. Só presta para cantar. Não tem o Espírito? Quem tem o Espírito Santo ultrapassa. Uma vida cheia de virtudes. O que ele tinha na vida? Fé, poder, milagres e autoridade espiritual. Falamos, vai. Os opositores, falsas narrativas, inveja, afirmavam que era adversário de Moisés. Eu pergunto, o Estevão se preocupou com as falsas narrativas? Não. Se preocupou com os opositores? Não. Se preocupou com a inveja? Não. Ele continuou o trabalho? Dele. Pronto, vai. Filósofos contra a igreja. Vai, nós falamos. Estevão, o pregador, primeiro apologista. É o primeiro apologista e o primeiro mártir, vai. Não se intimidava pelas falsas acusações. Isso. Não procurou se livrar da perseguição. Ele orou pedindo, Senhor, não me deixa morrer na mão dos meus adversários. Não. Vai. Aspectos do sermão de Estevão. Sim. Grande conhecimento histórico. Não adianta pregar se tu não tem Bíblia, nem conhecimento histórico. E da cultura do seu povo. Quem não tem Bíblia, eu estou sentindo. Eu estou sentindo. Vai já pegar. Vai pegar. Tu não sabe de Bíblia. Tu não sabe de Bíblia. E você não crê na autoridade da palavra para gerar o milagre. Você acha que essa sua asvadinha, esse negocinho vai gerar alguma coisa. Vai. Interpretava os fatos à luz da Bíblia. Isso. 3 aspectos do sermão: os patriarcas, Moisés, o tabernáculo e o templo, e a conclusão. Tudo nós já falamos. Já. Moisés, de líder rejeitado a legislador reprovado. Rejeitando os enviados de Deus. Isso. A ingratidão de Israel. Os rejeitados: Moisés, Jesus e Estevão. O lugar do tabernáculo e do templo. O templo para os judeus. O simbolismo da tenda do testemunho. Tanto o templo como a tenda apontavam para quem? Para Cristo. Pronto, vai. Povo rebelde de duro coração. Quando o povo é rebelde de duro coração, Moisés muda? Não. Os milagres mudam? Não. A glória de Deus muda? Não. Vê maná muda? Não. Vê glória de Deus no deserto? Não. Vê milagres e sinais muda? Não. Se tu não abrir o coração para ser transformado, nem Moisés presta para tu. Vai. Uma pregação que eles não queriam ouvir. É dura demais. É como muito não quer ouvir a nossa. Não é assim? Deus abençoe. Selando seu destino. Pastor vai, ora a Deus. Dá as bênçãos.
Bendito e eterno Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade, Senhor, pela tua palavra que foi, Pai amado, colocada aos nossos corações, ensinada nessa noite, Pai. Abençoe em nome de Jesus Cristo os teus filhos, meu Pai, que estão do outro lado, assistindo conosco, louvando a Deus conosco, meu Pai, adorando ao Senhor conosco. Abençoa poderosamente os pedidos de oração, por libertação, por cura, Senhor, abençoa poderosamente. Também o nosso pastor presidente, pastor Osiel, e assim cada um de nós, continua conosco, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém.